convidá-los nesse momento, irmãos, a abrirem a Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 1, do verso 1 a 9. Hoje nós vamos meditar num texto que há um tempo atrás eu tive a oportunidade de compartilhar com a igreja, mas já faz um bom tempo, e creio que é um texto bem oportuno para nós meditarmos nessa tarde e noite, e nesse tempo que nós estamos vivendo, de muita luta, de muita provação, e creio que Deus falará aos vossos corações. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Oremos. Pai bendito, em nome de Jesus, ilumina a todos que estarão agora nesse momento, com os ouvidos atentos, para poder ouvir a sua direção, a sua consolação, a sua exortação, a sua edificação. Rogamos que o teu Espírito nos dê entendimento e também coloque em nosso coração fogo para que possamos entender e praticar com ardor para a glória do teu nome. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Irmãos, temos falado constantemente sobre a questão do desafio que é para a religião, para a igreja, conciliar o conceito de um Deus bom e ao mesmo tempo todo-poderoso e soberano com a questão da presença do mal no mundo. Como que Deus é bom e é todo-poderoso ao mesmo tempo, porém o mal está presente no mundo. Pessoas morrem, pessoas sofrem, pessoas estão o tempo todo sujeitas às questões da vida que causam dores. Esse é um desafio da religião de modo geral, mas principalmente é um desafio para nós cristãos que cremos, que professamos a existência de um Deus que tem controle absoluto de tudo, e ao mesmo tempo é bom, mas permite a existência do mal em nosso meio. O texto que nós acabamos de ler, que é a primeira carta de Pedro, vai entrar nessa questão que nós denominamos de teodiceia, no sentido de que essa carta é uma carta de consolo, de exortação a uma igreja que, diante desse Deus Todo-Poderoso, passa nesse mundo por provações, lutas e dificuldades. A primeira carta de Pedro é considerada
é chamada de carta católica ou carta geral, católica no sentido de geral, diferente das cartas paulinas, que geralmente são destinadas especificamente para um problema. Por exemplo, carta à igreja de Corinto fala de problemas específicos da igreja de Corinto. Carta aos Gálatas fala de problemas particulares da igreja da Galácia. Mas a carta de Pedro, por exemplo, é uma carta geral, que tem um propósito de alcance maior quando foi escrito. Ela é endereçada a um grupo maior de cristãos que estavam espalhados por diversas regiões da Ásia Menor, que hoje nós conhecemos como Turquia. Essa era uma região diferente daquela que Paulo iniciou a sua primeira viagem missionária. Eu peço que os irmãos mantenham a Bíblia aberta, que nós vamos olhar aqui alguns versos para poder entender o que Pedro está nos ensinando através desta carta. A carta leva o nome de Pedro. Sem dúvida nenhuma, é o apóstolo que é líder, né, do colegiado apostólico. O nome de Pedro é citado, nominalmente ali, Pedro é citado 210 vezes na Bíblia. E um comentarista bíblico chamado Wisber diz que provavelmente Pedro escreveu essa carta por volta do ano 63 depois de Cristo. Os leitores estavam, ou seja, a quem a carta foi endereçada, as pessoas que a carta foram endereçada estavam passando por perseguições, estavam passando por hostilidade, por uma pressão social devido à fé que eles tinham. Ou seja, eles criam em Jesus e a fé em Jesus provocava, tinha como resultado a perseguição na vida desses homens. Então, ao longo da história, meus irmãos, manter a fé em Jesus Cristo diante das contradições da vida, diante dos problemas, diante tanto dos problemas naturais que todo mundo tem, crente e não crente, como aqueles problemas que advêm da sua fé. Em determinados lugares, você professar a fé em Jesus causa mal-estar, causa perseguição, causa hostilidade. E o cristão, ele é desafiado diante dos problemas naturais e do problema que ele tem por causa da fé, ele é desafiado a permanecer firme no Senhor, a ter perseverança diante das lutas. E aí nós lembramos aqui da parábola do semeador, da semente que cai em espinhos e da semente que cai em solo pedregoso. Elas não frutificam. Por quê? Porque a semente entre espinhos, ela é abafada e em solo pedregosos não cria raízes. Há muita gente que se anima, que é cristão, que fala que crê em Jesus, que está animado, canta uma canção com empolgação, mas quando vem as lutas, a pessoa se afasta. Quando vem as lutas, a pessoa se desanima. Quando vem as lutas, ao invés de se agarrar em Jesus, o que elas fazem? Elas se agarram nas murmurações, elas se afastam do Senhor, elas permitem que os problemas falem mais alto do que aquilo que Jesus fez para ela, fez na vida dela. Portanto, o tema aqui da nossa reflexão dessa noite é o crente e o sofrimento. Como lidar com essa questão do sofrimento, sendo nós cristãos, servo de um Deus que é todo-poderoso, que é bom, mas que nos permite passar por lutas e provações. A primeira verdade que esse texto aqui nos mostra é a verdade que nós precisamos compreender, que nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Olha o que o verso 1, 2 e 3 vai dizer. Pedro, ele se apresenta, é isso? Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Olha aqui que palavra maravilhosa. Aos eleitos. O que quer dizer isso? Há pessoas que foram o quê? Escolhidas por Deus. Aos eleitos que são forasteiros. A gente vai entender isso aqui. Aos escolhidos que vivem como forasteiros. Da dispersão. E aí ele vai dizer, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ou seja, os cristãos que viviam naquelas regiões. Eleitos segundo o quê? A presciência de Deus. Em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Aí Pedro vai dizer, graça e paz vos sejam multiplicadas. É muita graça, meu irmão. É muita paz mesmo para poder passar pelos problemas de pé diante do Senhor.
Por isso ele diz, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter aqui em mente é a consciência de que nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a ele. Reverendo Hernandes Dias Lopes nos informa que antes de Pedro descrever onde eles viviam, ou seja, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, na Galácia, Hernandes vai dizer que eles são informados do local espiritual onde eles estão. Eleitos segundo a presciência de Deus. Ou seja, embora eles estejam naqueles lugares que hoje nós conhecemos como Turquia, Pedro nos informa que essas pessoas que estão vivendo nestas regiões, elas são cidadãos dos céus, ou cidadãs dos céus. Elas são eleitas de Deus, ou eles, tanto homem quanto mulher, são eleitos de Deus. O comentarista bíblico Ennio Miller observa que os cristãos têm a sua dispersão, ou seja, se espalhar, né? Disperso quer dizer diáspora, disperso por vários lugares. E ele está dizendo o seguinte, que os cristãos têm a sua dispersão originada na eleição. O fato de ser escolhidos de Deus, nós estamos nesse mundo dispersos, espalhados. O fato de nós sermos eleitos de Deus, somos o quê? Separados do mundo. Nós não pertencemos a esse mundo. Então faz com que o mundo seja para nós uma diáspora. Aonde nós estivermos, aonde nós moramos e vivemos, é como se nós não estivéssemos na nossa terra, porque nós pertencemos aos céus. Nós somos cidadãos de um outro reino. Por isso a nossa vida aqui na terra é a vida de alguém que está como o quê? Um forasteiro, um estrangeiro nesse mundo. O texto chama aqui de forasteiro. Olha, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são o quê? Forasteiros. No grego, a palavra forasteiro é a palavra paróikos, que é o mesmo termo que se usa, né, para paróquia, né, que quer dizer exilado. Descreve o morador de um país estrangeiro. Nós não temos aqui uma morada permanente, mas nós buscamos o que há de vir. Então o crente ele precisa entender que a sua vida, a sua casa, não é aqui. Então se nós nos apegarmos a esse mundo, então tudo que acontece aqui, a nossa atenção fica toda presa às circunstâncias, às coisas desse presente século, e causam em nós dores, sofrimentos, e que muitas das vezes permitimos que as coisas que estão nesse mundo presente falem mais alto do que aquilo que de fato deveria falar mais alto, que é a nossa cidadania celestial. Diáspora significa dispersão. É um termo designado aos judeus dispersos por entre as nações por causa da perseguição. Aqui Pedro usa essa mesma expressão para a igreja. Nós somos eleitos por Deus, e por sermos escolhidos por Deus, nós temos uma cidadania celestial. Estamos nesse mundo que não somos dele, mas estamos nele. Estamos como um lugar, como alguém que está numa terra estrangeira. Por isso nós não devemos nos agarrar a essas coisas. E ao mesmo tempo, nós precisamos entender que é por causa da nossa eleição em Cristo que nós vivemos nesse mundo como forasteiros, como aqueles que vivem numa diáspora, fora da sua terra natal. O texto diz eleitos, não é isso que está no verso 2? Eleitos segundo o quê? A presciência de Deus. A palavra grega aqui é prognoses, presciência. A mesma palavra que a gente tem para diagnóstico, né? Prognóstico. Prognose significa conhecer de antemão. Isso significa dizer que Deus Pai nos conheceu antes mesmo de nós o quê? Existirmos. Deus, ele é eterno. Ele, antes mesmo de você vir a esse mundo, antes mesmo de você nascer, do teu pai conhecer a tua mãe e de você ser formado no ventre da sua mãe, Deus, ele lá na eternidade, ele o quê? Te conheceu. E aí, João Calvino vai nos dizer
que não se trata aqui de uma previsão de méritos, ou seja, Deus te escolheu porque no futuro Ele viu que você seria uma pessoa muito boa. Não, não é isso. A previsão aqui exclui qualquer méritos humanos. Deus, Ele te escolheu nele, por causa dele mesmo, não por causa que você é bom, ou porque há algum mérito em você. E aqui o texto nos apresenta a salvação como obra da Santíssima Trindade. Olha só, eleitos segundo a presciência de Deus, ou seja, Deus te conheceu antes mesmo de você nascer, mas aqueles que são escolhidos para alguma coisa. Quando você elege alguém para algum cargo, você elege para presidente, você elege para prefeito, você elege para pastor da igreja, você elege para presidente de uma sociedade eterna, todos que são eleitos com uma finalidade. Então Deus nos escolheu para quê? Nos escolheu para, olha o que o texto diz: eleito segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e a expiação do sangue de Jesus. Portanto, meus irmãos, primeiro Deus nos escolhe. Trata-se aqui do livre-arbítrio do Deus Todo-Poderoso. Ele nos escolheu. João 15,16. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu escolhi a vós outros. Porém, a escolha de Jesus na eternidade não dispensa a cruz. Por isso o texto diz, eleitos. E aí ele vai dizer, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do quê? Do sangue de Jesus. Portanto, é o Deus Pai que escolhe, mas é o Filho que derrama o seu sangue por nós. Cristo veio ao mundo para garantir a salvação que Ele mesmo propõe para nós escolhidos em Deus. Ou melhor, por Deus nele mesmo. O Espírito Santo santifica. Olha que a Trindade envolvida no processo. O Espírito Santo santifica os eleitos redimidos. Portanto, o Pai nos escolheu, o Filho morreu por nós e o Espírito Santo aplica em nós a obra do Filho. A cruz aconteceu há quase 2000 anos atrás, ou há mais, né, agora, né? Mais de 2000 anos atrás, a cruz de Cristo. Como que Cristo realizou há 2000 anos atrás, nos alcança. Olha a distância temporal. O Pai me escolheu, tá, e aí? O Filho veio ao mundo, morrer por mim. E como é que aquilo que o Filho fez me alcança? É por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que aplica a obra de Cristo na minha vida e me santifica, me separa desse mundo para uma vida nova, uma vida diferente daquela que eu vivia antes de conhecer a Deus. Então Pedro fala de uma salvação que é efetuada pela Trindade. Essa obra nos separa do mundo e nos faz olhar para a vida com esperança. Uma vida diferente, não de alguém que caminha nessa terra sem esperança, ou com esperança em algo que não pode suprir as necessidades e demandas da sua alma. Olha o que o texto diz: bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Uma viva esperança. Ele nos regenerou, Ele nos deu o quê? Vida nova. Para quê? Para uma viva esperança. Então, o texto diz, Pedro coloca aqui que a salvação é efetuada pela Trindade. Essa obra nos separa do mundo e nos faz olhar para a vida com esperança, pois o cristianismo oferece um caminho com destino e com finalidade. Nós não estamos vivendo essa vida aqui como alguém que vive uma vida sem propósito, né? Como a teologia zeca pagodiana, né? Deixa a vida me levar, né? E tem gente que vive assim, empurrando a vida com a barriga e não pensa no sentido da sua existência, qual é a finalidade do porquê que está aqui, do porquê que está nesse presente mundo. Mas não, Deus nos escolheu, nos separou, Jesus morreu por nós, o Espírito Santo nos deu vida, nos deu uma viva esperança para que a nossa vida possa ter objetivo, possa ter um destino, possa ter uma finalidade. Não temos apenas um novo status,
Ou seja, a justificação. Porque em Jesus nós fomos perdoados dos nossos pecados. Em Jesus nós recebemos o perdão das nossas faltas. Porque se deixar, nós não conseguimos em nós mesmos realizar a lei de Deus. A lei de Deus diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, né? Com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. E muitas das vezes nós não colocamos Deus como sendo o primeiro na nossa vida. A Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não cobiçar as coisas alheias. E quando nós olhamos para os mandamentos de Deus, nós percebemos que falhamos diariamente diante de Deus. Quantas vezes nós colocamos algo na frente de Deus? Quantas das vezes nós cobiçamos as coisas alheias? Quantas vezes nós matamos alguém no nosso coração? Matamos o nosso patrão, enterramos e até celebramos missa de 7º dia no nosso coração. É verdade? Às vezes você com raiva, com ódio. É claro que você não chega a pegar numa arma, mas você já tem terra ele dentro de você. Você não quer nem saber mais daquela pessoa por causa que você se sente magoado, ofendido. Ou seja, nós cometemos homicídio no coração. Muitas das vezes, irmãos, nós pecamos ao olhar e cobiçar as coisas, embora não façamos, não venhamos a roubar, mas desejamos as coisas alheias. Portanto, nós não conseguimos, por meio das nossas próprias obras, alcançarmos justiça. Então nós colocamos a nossa fé em Jesus. E somos salvos por obras, mas pelas obras de Jesus. Justificado, ou seja, o nosso status está diferente. Outrora eu era filho da ira, agora eu tenho o quê? Paz com Deus. Justificado, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. Por quê? Porque Cristo conquistou essa paz para a gente. O texto também nos mostra que temos uma nova vida, e essa nova vida é a regeneração. Há no nosso coração uma perspectiva de uma vida diferente. Outrora eu não queria saber de orar, outrora eu não queria saber de Bíblia, outrora eu não queria saber das coisas de Deus, eu não me importava com o que Deus pensava acerca das coisas da vida em si. Qual é a opinião de Deus acerca disso, daquilo outro ou daquilo que eu faço? Agora, uma vez que em mim há a semente da vida, em mim há uma nova vida, eu penso nas coisas do alto. Eu considero a vontade de Deus, a palavra de Deus, nas minhas decisões. Portanto, essa obra de Deus, ela me faz ser alguém separado desse mundo. Embora eu esteja presente nele, eu preciso entender que eu não pertenço a ele. A segunda verdade que o texto nos mostra é que o propósito de Deus é mais elevado do que os nossos projetos pessoais. O verso 4 e 5 vai nos mostrar isso. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ou seja, nós temos que ter a consciência de que o plano de Deus, o projeto de Deus é mais elevado do que os nossos próprios planos e projetos pessoais. Às vezes a gente quer muito uma coisa, mas Deus realiza outra, porque o que Ele tem para nós é maior do que aquilo que nós desejamos para nós mesmos. Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos ter sonhos, que nós não devemos ter projetos pessoais. Não é isso. Não é isso. E sonho é bem relativo, né? É bem relativa. Às vezes você tem sonho de uma casa própria, você tem sonho de um casamento, mas pergunta uma pessoa que está, por exemplo, no hospital, quase morrendo, né, pela Covid-19, querendo respirar. Qual é o sonho dele? Aquilo que você tem de forma tão simples e fácil, que é o quê? Conseguir respirar. Então o sonho é muito circunstancial, não é verdade? Às vezes uma pessoa está vivendo uma vida terrível, e o sonho dela é simplesmente poder voltar para casa e conviver com os familiares. Uma pessoa que de repente já está 20, 30 dias no hospital. Então, não estamos dizendo aqui que nós não devemos ter sonhos.
Embora os sonhos sejam bem circunstanciais e vão, de acordo com o momento que nós estamos vivendo na nossa vida, mas o que a gente precisa entender é que o projeto de Deus, o plano de Deus para nós, é muito superior àquilo que nós queremos para nós mesmos. Deus, ele ressignifica a nossa vida. Às vezes uma pessoa que não tem Deus, tem vários sonhos e projetos, mas Deus não está presente em nada. É sonho de uma casa própria, é sonho de um carro novo, é sonho de um casamento, é sonho disso, daquilo outro. Às vezes até coisas lícitas, mas em momento algum a pessoa demonstra que tem sonhos que têm a ver com as coisas de Deus. E aí quando nós temos um encontro com Deus, quando Deus entra na nossa vida, Ele ressignifica os nossos projetos. Ele ressignifica a nossa vida passa a ter um novo sentido, um novo valor. Eu não consigo, meu irmão, pensar a minha vida sem Deus. Com toda sinceridade, eu não consigo pensar na minha vida sem a perspectiva do Evangelho. O que seria o Nilson sem o Evangelho? O que seria o Nilson sem Deus? Alguém assim que vive uma vida comum, sem igreja, sem Deus, sem esse objetivo, de levar a palavra para as pessoas e ver a vida das pessoas sendo transformadas, sem a caridade que o cristianismo propõe. Eu não consigo. Eu tenho sonhos, como todo mundo tem, de algumas coisas pessoais, mas todos esses sonhos particulares e pessoais eu submeto completamente ao quê? Ao projeto de Deus para a minha vida. Então, uma herança incorruptível é uma herança que não perece. O texto diz isso, uma herança incorruptível. As pessoas estão atrás de ouro e prata, estão atrás de coisas perecíveis que o ladrão leva, que o tempo destrói. Mas aquilo que Deus tem para nós é algo eterno, é algo imperecível. Sem mácula, ou seja, puro e limpo. Inacessível, ou seja, que não se altera. A salvação de Deus é eterna, ela não perece, ela é pura, ela é limpa e não há alteração. E a nossa salvação é a nossa bendita esperança que haverá de se completar com a volta de Jesus. Portanto, quando nós temos a consciência de que aquilo que Deus tem para nós vai para além dessa presente vida, e eu não estou aqui dizendo que você não deva ter compromissos nessa presente vida, mas que você deve viver essa vida olhando para o céu, buscar as coisas do alto. Na liturgia da mesa, o que a gente faz? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de vós. Elevemos os nossos corações, ou seja, que o teu coração esteja no céu, esteja em Deus, porque quando o nosso coração está nas coisas perecíveis, há frustrações, aí vem uma série de crises existenciais, porque colocamos a nossa fé, confiança nas coisas desse presente século, que passa. Tudo passa, meu irmão. Tudo passa. As coisas boas e lícitas da vida, elas não são eternas. Tudo passa. Amizades são boas, mas um dia acabará. As pessoas vão ficar velhas, elas vão morrer. A beleza, ela é fugaz. Tudo passa. Eu lembro do reverendo Antônio Carlos falando sobre a questão de sonhos, E certa feita, ele disse que estava com a sua família numa tarde, não sei se era de domingo, reunida, aquele churrasco em família, ele com a sua filha no colo, e ele olhando para tudo aquilo ali, dizendo para si mesmo: isso que eu estou vivendo é tão bonito, é tão gostoso, a família reunida, feliz, numa tarde, num churrasquinho, olhando a família toda ali, celebrando a vida. E ele disse: isso aqui é resposta de oração. É resposta de oração. Mas ao mesmo tempo eu preciso entender que isso aqui não vai ser duradouro, no sentido de permanecer para sempre. Ele disse: se eu pudesse congelar aquela imagem, eu congelaria. Mas eu sei que um dia as pessoas que estão aqui comigo não estarão mais. Elas vão morrer. As coisas vão mudar. E se a minha esperança, e se a tua esperança tão somente é nessa vida, seremos o quê? Frustrados. Frustrados completamente. Como podemos saber se essa salvação planejada, ela não se perderá? É uma pergunta, que nós devemos fazer em cima desse texto. Somos guardados, o texto diz, somos guardados pelo poder de Deus. A certeza de que aquilo que Deus nos prometeu, Ele cumprirá, é que nós somos guardados. Nós somos guardados não é pelo poder da igreja. Nós não somos guardados pelo poder do pastor.
Nós não somos guardados pelo poder do meu dízimo, pelo poder da minha oferta, ou pelo poder das minhas boas obras, mas é pelo poder de Deus. E quem poderá arrebatar as suas ovelhas de suas mãos? A herança ela é incorruptível e nós devemos ter consciência disso. E aqui eu lembro de uma história que eu já contei aqui, que o pastor Edney René uma vez contou. Tem um videozinho que ele usa essa história como um exemplo muito interessante da nossa expectativa, né? Ele conta a história de um missionário que estava no campo e que, depois de anos no campo, ele retorna para a sua vida comum, se aposentando. E aí, antes desse missionário chegar de navio, o navio... Eu acho que a história é mais ou menos assim, não lembro nos seus detalhes, né? Mas não vou perder aqui a riqueza da história pela falha da minha memória, não. Mas eu sei que antes do navio desse missionário chegar no seu destino, houve um navio que foi antes do navio dele, que tinha um jogador famoso, tal, e fizeram uma recepção muito linda para esse jogador, né? Colocaram lá quando o jogador chegou, tal, aí tinha lá uma festança lá, tinha uma bandinha, tinha tudo lá para receber. E aí o missionário, quando ele chegou no local, viu todos aqueles enfeites, ele achou que era a igreja dele, né? O recebendo ali, né? E as pessoas vão me receber depois de tantos anos no campo missionário, dando a minha vida pela obra de Deus. Ele achou que a igreja estaria ali, não tinha ninguém, nenhum irmão da igreja para recebê-lo. E aí, então, ele começa a frustração. Aí ele chega em casa, tudo empoeirado, aquela casa já com um bom tempo que, né, não tinha ninguém. E ele, triste, começa a reclamar: é isso, Senhor, que tu tens para os servos que dedicam a sua vida na sua obra? Olha a minha vida toda, Jesus. Eu me dediquei em pregar o Evangelho, sofri por causa do Evangelho, e agora, depois de todo esse tempo, sequer a igreja vai me receber. Sequer a igreja me faz uma recepção. Olha isso. E aí a esposa dele ali do lado foi pegar a louça, começou a lavar os pratos, as coisas que tinham ali, ouvindo o marido missionário reclamando. E aí ele disse para ela: fala, mulher, é isso que teu Deus tem para nós que demos a vida toda para Ele no campo missionário? É isso? Esse é o nosso lar, né? E aí ele começou insistindo, e ela sabiamente, quieta, lavando a louça. E aí, quando esse homem chega e fala mais perto para ela: é essa aposentadoria que Deus tem para nós? Ela disse: quem disse que a tua aposentadoria é aqui? Quem disse que esse é teu lugar de descanso? Aquilo que Deus tem para nós, irmãos, não está aqui. Não está aqui. Portanto, esquece INSS do céu na terra. Esquece. A fé é a causa não meritória, mas instrumental dessa salvação. E ela será concreta na segunda vinda de Cristo, meu irmão. A palavra revelar quer dizer tirar o véu. A salvação será revelada plenamente. Ou seja, quando Cristo voltar, essa salvação que nós cantamos, essa salvação que nós aguardamos, nos será desvendada plenamente. Por último, os sofrimentos atestam a nossa fé e revelam a glória de Cristo. Ou seja, aqui nós vamos lidar com a questão do sofrimento diretamente. Veja o verso 6 até o verso 9. Olha aqui. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristado por várias provações. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais o quê? Contristados por várias provações. Ele está dizendo de luta, de sofrimento que nós passamos aqui, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, ou seja, a luta serve para quê? Confirmar o valor da fé que nós temos.
Imagina, eu creio em Deus, tudo dando certo, com dinheiro na conta, todo mundo com saúde, tudo acontecendo do jeito que a gente quer, mole ter fé. Lembra lá da situação de Jó? Não foi isso que o diabo, provocou ali diante de Deus a questão da fé de Jó? É fácil servir a Deus quando as coisas estão da maneira que nós o quê? Sonhamos, queremos e desejamos. Aí Pedro vai dizer, o Pedrão vai nos falar, olha, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, o quê? A salvação da vossa alma. Então o sofrimento dessa vida não consegue empalidecer as glórias benditas da nossa salvação. A cruz, meu irmão, a cruz ela precede a coroa. Os sofrimentos é o prelúdio da glória vindoura, diz Hernandes Dias Lopes. Ou seja, se nós perseverarmos diante dos sofrimentos, devemos olhar para o sofrimento como um prelúdio. O que é o prelúdio do culto? É algo que nos chama a atenção de que o culto vai começar. Ou seja, para nós cristãos, os sofrimentos são prelúdios daquilo que vai vir, que é a glória de Deus, a salvação do Senhor na nossa vida. Os sofrimentos, eles são o que? Pedagógicos, eles nos ensinam. Olha, meu irmão, quando nós passamos por lutas, e se somos pessoas assim, com capacidade de fazer uma autorreflexão com o intuito de crescer, nós refletimos muitas coisas. Quando nós perdemos, nós refletimos o valor das coisas que temos e muitas das vezes não damos valor. Diante da morte, nós pensamos na brevidade da vida e passamos a nos preocupar com as coisas que realmente importam. Já viu que quanto mais velho nós vamos ficando assim menos tolerante com coisas bobas da vida e vamos nos preocupando e dar valor àquilo que realmente importa, porque o tempo é curto para eu ficar perdendo o meu tempo e não aprendendo com nada daquilo que eu vivi e que eu vi na vida dos outros. Então, quando eu passo por lutas e por sofrimentos, eu preciso tirar o que é ensino. A luta e o sofrimento tendem a me ensinar, tendem a me fazer crescer. Elas são necessárias para que possamos, assim, o quê? Crescer na nossa fé em Jesus. A fé em Cristo, crer em Jesus, não significa que nós seremos privados de dores e de males nesse presente mundo. Nós não servimos a Jesus para fugir dos problemas. Pare de sofrer, isso é mentira. É mentira, o sofrimento é uma realidade presente na vida de todos, e principalmente da vida dos cristãos, porque sofremos, além das coisas que todas as pessoas sofrem, nós sofremos por causa exatamente do Espírito Santo que habita em nós e nos faz enxergar o pecado que nós temos e o pecado do mundo. Isso nos causa o quê? Dores. A dor da injustiça social deve doer muito mais no crente do que no não crente. Por causa do quê? Porque fere não apenas o outro, mas a santidade e a ética de Deus. Então, meu irmão, nós precisamos entender que o fato de Deus nos amar, isso não nos isenta, ou Deus não nos tira o sofrimento como parte da vida. Então não questione o amor de Deus por causa das lutas que você passa. Deus amava Jó e não privou Jó das lutas que ele passou. Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas Deus também não privou Davi das lutas que ele viveu. Deus amava os apóstolos, mas ele não privou os seus apóstolos das lutas e sofrimentos que eles passaram. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado. Tiago decapitado. Isso não significa dizer que Deus não amava. Isso não significa dizer que Deus não estava com eles. Olha, por exemplo, a história de Tiago e de Pedro. Tiago, a igreja orou por ele. E o que aconteceu com Tiago? A cabeça foi decapitada. Pedro, a igreja orou por Pedro. E o que aconteceu com Pedro? Deus livrou. Deus é soberano. Ele tem um projeto e um plano diferente para a minha vida, para a tua vida, para a vida de cada um de nós. Então nós devemos entender que Deus governa a história e que o sofrimento está presente para aperfeiçoar a nossa fé.
Outros, por sua vez, Hebreus vai dizer assim, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoite, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Hebreus 11, 36 a 38. A história da igreja é marcada por lutas e sofrimento dos primeiros cristãos e dos cristãos de gerações que vieram depois. Nós devemos olhar para todos os homens que sofreram por causa do amor a Deus e ver que o exemplo de vida que eles nos deixaram deve servir para nós de encorajamento, para que nós não venhamos a viver uma vida de murmuração, mas para que possamos, diante das nossas lutas, expressar a grandeza da nossa fé. Olha, o texto fala sobre ouro. Veja bem, lá no verso 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurada por fogo. Conta-se que no mundo antigo, algumas pessoas que trabalhavam com o ouro, o ourives, deixavam o metal derreter, até ser capaz de refletir a imagem do seu rosto no ouro. Então, o fogo, ele purifica, ele destrói toda a impureza que há no ouro. Mas ali há algo a mais. O ouro era derretido a ponto da pessoa, do ourives, ver a sua face, o seu reflexo no ouro. O que o texto está nos dizendo é que a nossa fé, ela passa pelo fogo. Ela passa pelo fogo, e tudo aquilo que há de fragilidade, de impuro na nossa fé, é destruído pelo fogo da perseguição, é destruído pelo fogo do sofrimento. Então a nossa fé vai ficando o quê? Apurada, a tal ponto de Cristo se ver na nossa fé. A imagem de Cristo ser refletida na nossa fé. E aqui eu lembro do reverendo Ludgero, falando de uma experiência que ele teve de ter ido visitar a abadia de Westminster quando ele esteve na Inglaterra. E aí, quando ele chegou, ele doido para poder visitar a abadia, ele chegou antes do evento que ele tinha que participar. E aí ele disse que quando chegou lá, ele viu a igreja em reforma. Então a igreja, que é uma igreja linda e maravilhosa, ela estava virada de cabeça para baixo, ela estava horrível. E aí ele ficou olhando aquilo ali, ele ficou tão frustrado, que ele foi tão ávido para ver a beleza da abadia de Westminster e não pôde ver. Mas ele permaneceu ali na cidade durante um tempo e ele pôde ir lá na abadia depois da reforma. E depois da reforma ele viu como que o templo estava lindo, belo e maravilhoso. E quando viu aquele coral cantando, ele falou assim, parecia que eu estava no céu. E aí ele faz essa comparação também com a comparação da esposa dele. Quando a mulher dele vai lá no salão, como todas as mulheres casadas, elas não querem ser vistas no processo do cabelo estar sendo feito. Porque está tudo para o alto, está tudo estranho. Então, se o marido dá uma olhada, meu Deus do céu, não foi com isso que eu casei, não. Mas depois que ela sai do salão, a beleza, né? Aí até, chega quase a quebrar o pescoço, não é isso? Por quê? Porque no processo não é bonito. No processo não há beleza. A beleza está no final. Assim é a nossa vida. O fogo queima, pegando, alto, tribulação, luta, dificuldade. Não há beleza em nada disso. É como aquele conto de Gary Chapman que ele diz que quando criança olhava para a sua mãe fazendo um bordado, não era isso? Só que ele olhava de baixo para cima. E o que ele via? Fios desencontrados, cores que não tinham harmonia. Uma igreja em reforma não é um templo bonito de se ver. Uma mulher no salão, no processo, também não tem beleza. Mas quando sai, quando a reforma acaba, quando a dor passa, é a mesma coisa uma mulher grávida, né? Quando no processo não há beleza, a glória está no final. E assim a nossa caminhada cristã.
estamos no processo. Abraão, na prova, pôde ver o Deus provedor. Foi exatamente por ter Abraão passado pela prova que ele pôde experimentar o Deus provedor. Foi exatamente os jovens terem passado pela fornalha que eles puderam ver o Deus o quê? Presente. Paulo, diante do espinho na carne, pôde ver o quê? A graça suficiente de Deus. Romanos 8:28 vai nos dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pedro nos diz que a alegria futura pode ser desfrutada, até em certo sentido, aqui na terra, porque nós temos a alegria do Espírito Santo. Mas a glória, ela é futura. Ainda que tudo que passamos aqui, seja luta, dor, nós desfrutamos gotas da glória do mundo vindouro, mas nós devemos entender que a salvação plenamente, ela é futura. Portanto, cabe a nós, por meio da graça de Deus, perseverarmos e permitirmos que nessa perseverança a imagem de Cristo seja formada, seja refletida na nossa fé. Esta carta é uma fonte de consolo para aqueles que vivem dias sombrios. É um bálsamo do céu para os que caminham pelos vales escuros da vida. É um tônico para os crentes que se sentem fracos, pois nela nós encontramos o encorajamento de Pedro, que viveu na própria carne o que é sofrer por causa do amor a Cristo, mas o que também é experimentar a glória que Cristo tem para os seus eleitos. Amém? Que Deus possa abençoá-los nesse momento.